Já se passaram 3 meses desde o casamento deles, e eles resolveram tirar uma foto de casal para colocar na parede da mansão Candel. A princesa Elise está dando duro e o seu melhor para se tornar a princesa herdeira do trono, e o duque está muito ocupado ajudando-a. A Lariette, como duquesa de Candel e duquesa-chefe do ducado de Blanche, também está muito ocupada. Mas quando a temporada da alta sociedade acaba, as tarefas diminuíram e o casal conseguiu retornar para a região da mansão de Candel. Lariette diz que está um pouco nervosa, se perguntando se a aceitarão como esposa do duque. O duque então diz que não importa o que eles pensam ou o que farão, porque ambos já estão casados e pronto, isso não vai mudar. Ele a abraça e diz que essa é a casa dela. Melissa e Gerard estão por ali. O Gerard então fala pra ela que tem um tempo que eles não se veem, né? Pois desde o casamento ambos tiveram que sair a trabalho. Melissa concorda e diz que foi ótimo não ter que aturar ele por todo esse tempo. Ai, meu Deus, partindo o coração do cara, porque ele sem graça diz que sentiu saudades dela. Isso pareceu balançar ela, porque a Melissa fica sem graça e lembra de quando ele chamou para um date. Ela não sabe se ele estava falando sério ou se estava fazendo piada com a cara dela. E isso a deixava com os sentimentos meio confuso. Por isso que ela disse que foi bom ele não estar por perto naquele momento, porque assim ela não ficava tendo essas reações e sentimentos estranhos. Então ele a chama para entrar e descansar um pouco, porque afinal ela teve um longo dia de trabalho e deve estar cansada. Ela fica meio balançada com isso, mas como ela é uma pessoa com uma personalidade horrível, né, uma personalidade super difícil, ela diz uma resposta bem atravessada para ele. Ela fala que pode se cuidar sozinha. E aí ele disfarça, dizendo, ai, tá, tudo bem e tal. Mas um tempo depois nós vemos ele se remoendo e tremendo no chão. Enquanto a Lariette está lá trabalhando, ela percebe que ele tá meio estranho e pergunta o que está acontecendo. Ele até tenta disfarçar, dizendo que não é nada, mas tipo assim, quem é que ele tá querendo enganar com essa cara, dizendo que não é nada? Claro que a Lariette percebeu que tinha alguma coisa ali, então ela insistiu, dizendo pra ele dizer o que é que estava acontecendo, porque assim ela poderia tentar ajudá-lo a se sentir melhor. Ele continua em silêncio sem querer falar o que é, então ela pergunta se é sobre a Melissa, o que deixa ele extremamente chocado. Então ele pergunta pra ela como é que ela sabe disso. Ela disse que seria estranho se ela não soubesse, até porque ela viu ele se declarando pra ela mais cedo e também em outras ocasiões também ela já viu ele se declarando pra ela. Aí ele fala assim, ah, tá bom, já que você já percebeu tudo, então eu vou te contar tudo. Daí ele quer contar tudo mesmo, desde os mínimos detalhes. Então ele fala que conhece a Melissa desde que eles eram crianças e teve a guerra e por causa da guerra eles sofreram bastante juntos e graças ao Duque que eles foram salvos e tal. Aí ela é tipo, não, pelo amor de Deus, resume isso aí, eu quero que você me conte a história toda em 3 linhas. Então ele diz que, primeiro, ele é apaixonado pela Melissa já há um bom tempo, há muito tempo mesmo. Segundo, ela não está interessada romanticamente nele. E terceiro, ele tá tentando dar o melhor dele, mas ela não gosta dele de jeito nenhum. Aí a Lariette fica pensando, como assim? Ele pensa que ela não gosta dele? Só que ela lembra das expressões da Melissa quando tá perto dele e fala assim, não, mas ela tem claramente uma cara de que gosta dele. Leti fica olhando assim meio desconfiada e ele pergunta, você também acha que eu não tenho chance com ela? Ela fala, não, velho, talvez ela só não tenha tido a oportunidade certa. Aí ele, tipo, como assim? Ela, a oportunidade de te ver como um homem ainda. Porque ele tinha dito pra Lariette que eles são amigos há muito tempo. Então, na cabeça dela, ela o vê assim ainda. Então ela precisa de uma oportunidade de ver ele como um interesse romântico. Então ela sugere que ele tire um tempo pra os dois conversarem sozinhos, tomar um drink juntos e tal. Então ele fica todo feliz com o conselho da Lariette e diz que vai tentar fazer isso. A Lariette acha super empolgante isso, né, de se meter na vida amorosa dos outros. De repente, ela sente a presença sombria do Duque. Ele tá do canto da porta olhando, morrendo de ciúmes. Ele fala assim, nossa, vocês dois estão muito próximos. Lariette toma aquele choque, ela pergunta o que é que ele tá fazendo ali, mas antes que ele possa dar qualquer explicação, ela o empurra para fora e fala para eles darem uma volta pela mansão. Depois, basicamente, nós temos uma cena gigantesca do Duque e a Lariette se pegando no jardim. E, tipo assim, se pegando mesmo, sabe? Daquele jeito, Jesus. Gente, calma, gente. Isso aqui é uma obra mais 15 anos, pelo amor de Deus. Eu sei que nessa até o sapato a Lariette pede. Bom, depois da pegação sinistra, eles começam a se ajeitar. Lariette fala como os dois andam bastante ocupados ultimamente e não tem tempo para eles mesmos. O Duque concorda. E Lariette logo fica brava também, porque eles estavam do lado de fora. Ela disse que o Duque deveria ter se controlado mais. Afinal de contas, até o médico havia dito que eles precisavam pegar leve por causa da criança. Então, de forma sorrateira e maliciosa, o Duque vai tentando mudar de assunto para Lariette não ficar brava com ele. E ela fala assim, não tente mudar de assunto, mas mesmo assim, ele consegue dar uma enrolada nela e seduzi-la. Enquanto isso, a Melissa e o Gerard estão no mesmo ambiente e ele aproveita o momento para chamar ela para tomar um drink e ela aceita. Finalmente chega a hora de tomar o drink, o Gerard já está se preparando para esse momento, quando a Melissa chega de repente e, para surpresa do Gerard, ela trouxe a cavalaria completa. Sim, gente, ela convidou os colegas de trabalho para irem tomar um drink com eles. A Melissa tá lá no bar bebendo e ela resolve sair para tomar um ar fresco. Quando ela sai para fora na varanda, ela se encontra com o Gerard, que tá lá sozinho. Ele vê ela se aproximando e pergunta se ela saiu para tomar um ar também, e ela diz que sim.
Depois de um tempo em silêncio, ela finalmente quebra esse silêncio falando que o Ross, um dos colegas deles de trabalho, vai se aposentar para casar em breve. Então Melissa fala, você também não vai se aposentar não, né? Aí ele diz, você está dizendo para eu não me casar, é isso? Mas ele continua dizendo que vai continuar trabalhando mesmo se ele se casar. Então ele conta que ele sempre sonhou em ter a própria família e tal, se casar. Daí ela pergunta que então não importa com quem ele vai se casar, só importa casar, tipo, ele quer casar mesmo que seja com qualquer pessoa. Mas ele diz que é claro que importa com quem vai se casar. Ele diz que tem certas expectativas. Ele diz que o mais importante é que ele quer uma mulher que entenda ele. Então ela fala, então isso significa que qualquer mulher serve. Então ele diz que isso não é verdade. Então o Gerard pergunta se ela continua não gostando da Duquesa de Candel. E ela fala assim, quê? Como assim? Não. Ela começa a dizer que ela já aceitou isso já, ela sabe que estava errado sobre a Lariete. E ela ainda fala, além do mais, a minha opinião sobre ela não ia mudar nada de qualquer forma. Ele fala que não, que na verdade ela é ótima em ver através das pessoas. E que o fato dela admitir que esteve errada sobre a Lariete, né, entender isso, mostra que ela é bem humilde e tal. Enfim, então eles começam a ter uma conversa mais profunda sobre confiança e sobre como ele admira ela e tal. Então ela vê esse novo lado dele que ela nunca tinha visto antes, porque ele sempre agia como uma criança, sabe, um garotinho. Enfim, ela sai toda balançada dessa conversa, com o coração disparado. Enquanto isso, ele ficou lá e ele pensa que talvez seja a hora dele desistir, porque parece que ela nunca vai ver ele como um homem. Cara, não desiste, você tá quase conseguindo. No dia seguinte, o Gerard vai correndo chorar pra Lariete, dizendo que ele está completamente sem esperanças. Então ela tenta botar ele pra cima, falando pra ele, repete aí 3 vezes comigo. Eu sou o melhor, eu sou ótimo, eu sou bonito. Aí ele chorando, começa a repetir isso que ela mandou ele repetir. Só que mesmo assim, ele continua chorando, se joga no chão chorando. Então ele conta tudo o que aconteceu, que ele chamou a Melissa pra tomar um drink, mas aí ela levou a divisão toda de soldados. Então ele diz que aposta que ela sabe sobre os sentimentos dele e provavelmente ela chamou todo mundo pra aquilo ali porque ela não queria passar um tempo sozinha com ele. Lariete fica pensativa, pois essa não era a impressão que ela tinha a respeito dela. Aí ele continua lá se maldizendo, aí a Lariete grita, chega! Ela agarra ele pelos cabelos e fala, olha só, a gente tá indo pra região da Casa Blanche na próxima semana, então lá vai ter um festival, por que você não convida ela pra um date nesse festival? Então ele questiona, e se ela resolver levar de novo todo mundo, todos os colegas de trabalho? A Lariete então diz pra ele não se preocupar, porque é ela que vai ajudá-los a ficar um tempo a sós. Ele olha pra ela com bastante admiração, pensando que ela é um anjo porque ela tem uma generosidade infinita. Eles se despedem e ela deseja boa sorte para ele e ele a agradece. Então, de repente, Lariete escuta alguém dizendo que ela é a melhor, ela é a mais bonita e ela é ótima. Então ela olha pra trás e se depara com o Duque. Ela toma um choque porque ele esteve ali o tempo todo e ela não percebeu. Aí eles jogam em direta. Talvez você não tenha me percebido aqui porque você está tão ocupada cuidando da vida amorosa dos outros que nem percebe mais onde seu marido tá. Mas ele continua dizendo que mesmo assim ela é ótima, ela é a mais bonita e ela também é a melhor. Então a Lariete fala pra ele parar de debochar dela. Aí ele fala, eu só tô repetindo o que você tava mandando o cara dizer. Ele fala que queria ter um date com ela no festival e tal, mas ela diz que não vai poder andar muito por causa da gravidez. De repente ela sente um negócio na barriga. Ela fica surpresa e ela fala, ai meu Deus, minha barriga tá se mexendo. Então ela diz que acha que o bebê finalmente está se movendo, já que ela pode senti-lo chutar. O Duque se levanta empolgado pra ver também e quando ele coloca o ouvido na barriga dela pra ouvir as batidas, né, os chutes do bebê, silêncio total. Ele falou, eu não tô ouvindo nada. Quando ele tira o ouvido da barriga, o bebê começa a chutar de novo. Aí ele corre pra botar de novo o rosto na barriga e o bebê para. Aí o Duque fica, ai, por que o bebê não gosta do papai? Então a Lariete fala pra ele parar com isso, que deve ser só coincidência. Mas, minha gente, não era coincidência. Ele não conseguiu sentir o bebê se mexer nenhuma vez em 3 meses. Então ele grita, chegando à conclusão de que os bebês o odeiam. Mas antes disso, uma semana depois daquele evento, temos o festival onde o Gerard convida a Melissa para passear. Lariete conseguiu inventar uma desculpas para manter ocupado todos os cavaleiros que eram colegas de trabalho dela, para a Melissa não poder convidá-lo. No final das contas, ela conseguiu com que o Gerard e a Melissa passeassem sozinhos. Sinceramente, eu não me interesso muito pelo romance da Melissa e do Gerard, então eu vou dar uma resumida bem rápida. Eles passearam ali juntos pelo festival, aconteceram alguns BOzinhos lá que quase atrapalharam o date deles, mas no final das contas deu tudo certo, eles dividem um sanduíche, ela diz que teve um dia muito divertido junto dele, e ele finalmente consegue revelar seus sentimentos pra ela. Então ele descobre que ele tinha um plano todo ali perfeito para ter um date com ela, só que deu um pouco errado, e ele ficou triste por isso. Mas ela o tranquiliza e diz que eles podem ter outro date depois. No final das contas, eles seguram um na mão do outro e ela fala que é melhor se casar com ele. E daí, gente, se passam 5
anos. Nós vemos as duas crianças. Gente, a Lariete estava grávida, era de gêmeos. Eles se parecem bastante com o Duke, mas um tem os olhos da Lariete. O nome deles é Evan e Edwin. O Evan, ele é melhor com a espada e o Edwin com magia. Eles estão correndo pra lá e pra cá, botando terror em casa, né? O Duke então fala para a Lariete que eles são enérgicos, extremamente enérgicos como ela. Ela disse que não era assim quando era criança, não. Então ela corre atrás dos meninos falando para eles pararem de brigar. Então ela pergunta o que foi que aconteceu dessa vez para eles estarem nesse pé de guerra. Então o Edwin diz que foi porque o irmão atacou ele com a espada de madeira. Aí o Ivan diz que só atacou ele porque ele falou que ia ser ele que ia dormir com a Lariete hoje. Agora a Lariete tá feita, os três extremamente possessivos e ciumentos. Então o Edwin fala que o melhor é a mãe dele dormir com ele, enquanto o outro pode dormir sozinho, abraçando o cobertor no quarto dele sozinho. Aí o outro responde que não, porque ele disse primeiro que ia dormir com a mãe. É aí então que o Duke chega, segura na cabeça deles e fala, já chega com isso. Então ele diz que quem vai dormir com a Lariete vai ser ele. Então os meninos tentam fazer uma chantagem emocional, perguntando se ele não se sente mal em tomar a vez deles. Então eles pedem para que seja a vez dele dessa vez, para o pai dar a vez deles. Aí Lariete bota a mão na cabeça e pensa, meu Deus, eu tô lascada. E ela diz então no final das contas, quer saber, gente, eu vou dormir sozinha. Acabando assim com a felicidade dos três. Assim que as crianças veem o mordomo se aproximar, eles correm para o encontro dele. Começam a fazer queixa sobre o pai deles ser infantil e nunca deixar eles ganhar. As crianças se aconchegam no colo do mordomo. Ele é como um avô para elas. Ofendido, o Azrahan tenta se justificar dizendo que na verdade ele está tentando ensinar eles a serem independentes. Nós vemos então um flashback de quando os bebês nasceram e o mordomo ficou super emocionado ao ver que as crianças nasceram bem e saudáveis. Então ele diz que parece que foi ontem que ele chamava o Duque de jovem mestre e agora ele é um homem crescido que tem 2 filhos. Então ele diz que talvez seja a hora dele se aposentar. Então o Duque, não, do que você tá falando? Então ele explica que é porque ele já está velho agora. Então o Duque diz que ele não pode ir. O Duque diz, você não está pensando em abandonar a mansão Candel, né? Só que nisso o Duque tava falando de uma forma assustadora, porque ele não sabe controlar os sentimentos, aí ficou parecendo que ele tava brigando. Então, a Lariete o aconselha a se acalmar, porque ele está falando de uma forma que pode deixar o Halstein confuso. No caso, Halstein é o nome do mordomo. Então ela fala para ele relaxar e contar para o Halstein o que ele tinha falado para ela sobre ele. Então ele se acalma e diz que o Halstein é como um pai para ele. Então ele pede por favor para que o mordomo fique ali e assista os filhos dele crescerem, assim como ele fez com o Duque. Então, é basicamente isso mesmo, ele quer que ele seja o vovô das crianças. E claro que o Halstein fala, claro que eu vou ficar, eu amo você. E é isso, foi assim que o Halstein deixou ele ser mordomo e agora virou o vovô das crianças. Enfim, Lariete precisa ir para o trabalho, então ela pega sua bolsa, se despede das crianças e do Duque e vai ao trabalho. Ela atravessa um portal construído pelos magos para chegar até o deserto. O emprego da Lariete agora é ser a maga pessoal da Imperatriz. Isso mesmo, a princesa se tornou a grande Imperatriz. Quando ela chega no deserto, ela encontra com a Imperatriz Elise. E ela pergunta o que a Elise está fazendo ali. E a princesa, que não é mais princesa, explica que está ali para conferir como é que está indo o projeto ali de desintoxicação, de purificação do deserto. Porque foi descoberto que o deserto tinha aquelas criaturas monstruosas porque ele estava sob uma maldição. Então Lariete, como é uma maga de purificação de primeira, ela que está trabalhando ali junto com outras pessoas para purificar o deserto. Então finalmente o rei de Astar, que eu já esqueci o nome, perdão gente, enfim, o ruivo do tanquinho. Acontece que ele pergunta o que a Imperatriz está fazendo ali. Então ela diz que só foi dar uma olhada em como tá indo as coisas e pede para que ele pare de chamar ela de Imperatriz, que ele pode chamar ela pelo nome. Aí ele fala, nossa, como eu poderia fazer isso? Você é Imperatriz e tal, perfeita. Então ela diz que por ele ter ajudado ela bastante nos assuntos imperiais, enquanto eles se comunicavam por aquele artefato mágico de comunicação à distância, enfim, ele deu várias dicas pra ela e aí ela, graças à ajuda dos seus amigos, inclusive do rei de Astar, ela conseguiu se tornar hoje a Imperatriz. Então, ela fala que ele deve chamá-la pelo nome porque ela considera ele um grande amigo. E aí ele fica apaixonado por ela e diz que ama ela. Cara, eu fiquei meio surpresa com isso. Ele ficou todo envergonhadinho, só que ela falou que amava ele também. Mas claro, ela completou dizendo que ele era um ótimo amigo. Lariete vendo aquela interação fica tipo eu. Minha reação vendo esses dois conversar e falar um que ama o outro foi a mesma que a Lariete. Aí eu fiz, oxente, na mesma hora. Eu disse, é isso mesmo que eu tô vendo?
Depois de um longo e exaustivo dia de trabalho, chega então a noite. Na mansão do Duque, os meninos estão dormindo e o Duque espera pela chegada de Lariete. Então, finalmente, ela chega, muito cansada e exausta do trabalho. Então, o Duque a pega no colo e a leva para tomar um banho relaxante de banheira. Então, Lariete, que tá muito saidinha, né, gente? Chegou e falou assim pra ele, olha, as crianças estão dormindo, então é a hora dos adultos. Então, temos de volta a nossa Lariete, atacante, né? Ela quer namorar, mas ela fica surpresa quando o Duque diz que eles não podem fazer isso. É o quê? Então ela pergunta, por que não? Então ela diz que é porque ela pode estar cansada porque trabalhou muito durante o dia. Só besteira. No dia seguinte ela também vai ter mais trabalho, então ela deve descansar. Então ela tenta justificar dizendo que pode chegar um pouco atrasada no dia seguinte no trabalho. Então o Duque pega ela no colo e a beija. Então ele fala pra ela ir pro trabalho durante a tarde, porque segundo ele não vai conseguir se conter. Se é que vocês me entendem, né? O capítulo então começa a ser narrado na perspectiva do pequeno Edwin. Ele vai ser o herdeiro da casa Blanche. Enquanto ele narra, nós conseguimos perceber também que ele tem uma personalidade um tanto quanto egocêntrica. Ele diz que apesar de ser o gênio do século, tem coisas dentro de casa que ele não consegue entender. Como, por exemplo, ele não consegue acreditar que seu irmão gêmeo pode ser tão idiota. Então ele chegou à conclusão de que talvez ele tenha pegado toda a inteligência no útero. Outra coisa que ele diz que não consegue entender é o fato que tem dias que a mãe dele acorda muito frágil, que até o pai dele precisa até dar assistência, ajudar ela a fazer tarefas simples como comer. Inocente. Gente, eu não sei nem como falar isso, eu fico até envergonhada. Mas você já sabe, né? O que é que acontece pra ela ficar assim. Sexo. Só que o garotinho, claro que ele não sabe o que é isso, né? Então na cabeça dele, ele pensa que o Duque está torturando a Lariete. E aí o garotinho fica revoltado porque ele diz que a mãe dele é muito pequena e frágil para ser torturada. E o mais chocante para essa criança é que o pai dele parece que tá cada dia melhor, enquanto a mãe dele quase não consegue andar. O Duque pergunta para a Lariete se ela vai ter um dia de folga no dia seguinte, que assim eles poderiam passar mais um tempo juntos, sozinhos. A Lariete o impede de terminar de falar e diz que eles deveriam visitar Astar. Ela tá querendo fugir do Duque. Ela diz que lembrou que o Hamad havia dito para que eles deveriam ir até lá visitá-lo. Então, basicamente, na próxima folga dela, eles vão para Astar. O Duque ainda tenta falar alguma coisa, perguntando sobre o date deles, o encontro deles. Aí, de forma desesperada, ela começa a gritar, cortando a fala dele, dizendo que deveria ser legal levar as crianças lá na Astar, porque eles nunca foram no deserto antes. E apesar de lá ser perigoso porque tem monstros, se eles ficarem lá na vila, né, onde fica o palácio, não vai dar em nada, então vai ser uma boa viagem. Aí uma das crianças, no caso o Ivan, que tem a personalidade mais boba, ele começa a se empolgar quando ouviu a palavra monstros, né? Agora ele quer muito ir. Enquanto o outro irmão, o Edwin, diz que gostaria de ir também, mas é porque ele queria ver como é o trabalho que a mãe dele faz. E ali a gente vê o Duque totalmente silenciado. Ele não teve chance de dizer mais nenhuma palavra. E a Lariete sai correndo, mandando beijo para todos eles e saindo da sala. O Evan não quer comer os feijões e o pai briga com ele para ele comer os feijões. Enfim, mas o garoto ele tá extremamente empolgado para ir pro deserto. Enquanto o outro, o Edwin, fala que não é nada demais ir no deserto, é um lugar que não tem nada além de areia. Então ele começa a se levantar da mesa, dizendo que vai estudar um pouco. Antes de se retirar completamente do ambiente, ele deixa um recado para o pai. Ele avisa para o Duque parar de incomodar a Lariete, porque ela estava claramente cansada. Tipo assim, o Duque fica em choque, porque ele ficou, meu Deus, ele tá sabendo essa criança tá sabendo de alguma coisa. E aí o Duque fica ali tremendo, em choque. Mas aí o pensamento do Edwin é, na verdade, que ele acha que o pai está se aproveitando dos poderes da Lariete para ser revigorado todos os dias, enquanto ela fica fraca pelo uso excessivo de mana. Então ele diz que vai ficar de olho no pai dele durante a viagem. Ao chegar lá no deserto, a Lariete pede para que as crianças fiquem por perto, né? Porque é muito perigoso por ali. O Edwin, quando ele vê as pessoas, né, os magos trabalhando, usando os poderes, ele fica extremamente encantado. Enquanto isso, um dos colegas de trabalho da Lariete pergunta se é o que ela estava fazendo ali, já que era dia de folga dela, e ela fala que só veio trazer as crianças e o marido para conhecer o ambiente de trabalho dela. O cara então pede para ela dar uma olhadinha ali nos papéis, mas ela diz que não é dia de trabalho dela, não está trabalhando.
E claro, o Edwin vê tudo isso e acha a mãe dele incrível. Enquanto isso, de fundo, nós vemos o Duque sendo gentil com todo mundo, distribuindo refrescos e tal. Aí ele chega nos caras que tá trabalhando lá e fala assim: Olá, tudo bom? Eu sou o marido da Duquesa de Blanche. Quer um suquinho? Por favor, cuide bem da minha esposa. Basicamente, ele tava bajulando as pessoas ali para o povo tratar a Lariete bem. Só que, vendo aquela dinâmica toda, o Edwin começou a ver umas coisas estranhas. Porque normalmente o Duque e a Lariete, eles vivem grudados. Só que dessa vez parece que eles não estão dando as mãos, não estão se abraçando e se beijando toda hora. Então o Edwin começa a criar um monte de teoria na cabeça dele. Ele pensa que os pais estão frios um com o outro por causa dele. Por causa daquele recado que ele passou pro Duque lá no jantar. No jantar não, no almoço, né? Então ele começa a ficar nervoso, começa a tremer, a suar frio. Aí o irmão gêmeo dele percebe que tá acontecendo alguma coisa e pergunta se está tudo bem. E ele diz que disfarça dizendo que tá tudo bem. Então, para comprovar se era isso mesmo que estava acontecendo ou é coisa da cabeça dele, ele começa a observar melhor os pais. Então ele começa a olhar o pai e a mãe conversando com o rei de Asta e ele percebe que os dois não estão se abraçando. Quando eles vão passear de lhama, ele percebe que os pais estão andando em lhamas diferentes e se questionam por que não estão juntos na mesma lhama. E para fechar com chave de ouro, eles vão ficar em quartos separados. Para fechar, não, porque ainda tem mais. O Duque fala para eles aproveitarem o festival. Primeiro, que depois eles se encontram, né? Porque o Duque diz que tem umas coisas para resolver. Então, o Edwin fica chocado. Quer dizer que o pai deles não vai junto com eles pro festival? E ele então fica extremamente angustiado, pensando que é a culpa dele os pais estarem brigados. E também era muito estranho, porque normalmente os pais deles, quando brigavam, em 3 minutos depois já estavam juntos de novo. Então parece que dessa vez era sério, então ele tá lá, tadinho, sofrendo. Então o irmão gêmeo dele diz que ele tá meio estranho. Ele pergunta o que é que o irmão quis dizer com isso. E diz que não tem nada acontecendo, não tem nada de errado. De repente Lariete chega trazendo uns lanchinhos para eles. O Ivan, claro que já fica todo animado para lanchar os lanchinhos, as guloseimas, enquanto o Edwin, coitado, tá só a pura tristeza. Então ele olha para a mãe e pergunta quando é que o pai deles vai chegar. Então ele explica que o pai está muito ocupado trabalhando numa coisa importante. E que no dia seguinte eles ainda teriam tempo para passarem juntos, né? Ela aproveita o momento para explicar umas coisas para ele também, né? Sobre aquela indireta que ele lançou pro pai na hora do almoço. Parece que o Duque foi conversar com ela, né? Enfim, ela fala pro filho que o pai dele sempre cuidou dela e a trata super bem. E explica pro filho que ele não precisa se preocupar, que o Duque não está incomodando ela. Ela só estava mesmo se sentindo um pouco cansado naquele dia, não era culpa do Duque. Enfim, enquanto o irmão tá lá pensando muito, o outro, o Ivan, vai lá e pega o lanche dele e come. Então o Ivan fala pro Edwin parar de ser bobo e aproveitar a viagem e se divertir, porque provavelmente ele está preocupado por causa de nada. Enfim, o Edwin acaba acordando no meio da noite para ir pro banheiro. No caminho ele acaba passando pelo quarto da mãe e toma um choque com o que vê. Ele vê o Duque e a Lariete parecendo que estavam numa discussão. Ah, bom. Então ele entra no quarto. A Lariete, quando vê ele chorando, pergunta o que foi que aconteceu. Então ele começa a chorar, dizendo para os pais não brigarem e que tudo aquilo é culpa dele porque ele falou para o pai parar de incomodar a mãe. Então o Duque se aproxima e diz que não é verdade. Então nós vemos um flashback de quando o Duque contou para Lariete sobre o que o Edwin falou para ele na hora do almoço. Enfim, a Lariete encheu ele de tapa, falando que tinha avisado ele para não pegar tão pesado na noite anterior. Então a Lariete fala pro Duque que vai arranjar um jeito de conversar com as crianças. E foi isso que ela fez mais cedo. Lembra que ela falou para o Edwin que o Duque tratava ela bem e tal. Enfim, mas o Edwin ainda continua com isso na cabeça e questiona eles por que na hora ali, quando eles estavam no ambiente de trabalho da Lariete, eles estavam agindo como se fossem dois estranhos, sem abraços, sem beijos. Então o Duque explica que ele só estava respeitando o local de trabalho da Lariete. Então Edwin questiona sobre as lhamas, por que eles não dividiram a mesma lhama. Então a Lariete explica que foi porque é muito perigoso andar numa lhama, dois adultos andar numa lhama só. O Edwin começa a questionar então por que os quartos foram separados. Então a Lariete diz que foi porque eles cometeram um erro da última vez que passaram a noite ali. Então a gente vê uma pequena fala do Ahmed, né, em forma de lembrança dele falando que o Duque e a Lariete eram proibidos de fazer aquilo de novo lá na casa dele.
Voltando para aquela cena, então o Edwin pergunta por que eles não foram todos juntos para o festival. Então o pai explica que foi porque ele estava realmente muito ocupado ajudando o rei de Asta. Então Edwin questiona dessa briga agora que ele acabou de presenciar. Então a Lariete explica que eles não estavam brigando, ela só estava tentando fazer o Duque ver que a ideia que ele teve foi uma má ideia. Por fim, o Edwin finalmente se convence de que não há nada de errado entre os pais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então a Lariete dá um beijinho no rosto dele e fala que sente muito por ele ter entendido tudo errado. O Duque também fala que sente muito e quando vai dar um beijinho também no Edwin, o Edwin escapole das mãos dele. Então ele vai de volta pro seu quarto andando de forma bem confiante. E aí nós descobrimos qual era a péssima ideia que o Duque estava tendo. Basicamente ele está junto com o rei de Asta planejando um encontro para o rei e a imperatriz, a Elise. Então era isso que ele estava se ocupando o dia todo. Eu pensei que era coisa de trabalho. Na verdade, eles estavam planejando uma forma de conquistar, ajudar o rei a conquistar a Elise. Enfim, no final das contas, o episódio termina como todos os episódios desse spin-off. Gente, o que não teve no manhwa todo tá tendo no spin-off, né? O Duque e a Lariete se pegando. Enfim, Lariete, Duque e as crianças estão no deserto quando de repente o chão começa a tremer e um monstro gigantesco brota do chão. O Duque prontamente segura as crianças enquanto Lariete usa seus poderes para destruir a fera de vez. Flash! Pá, 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 pá. Não tem vez, o bicho nem respira direito fora da terra que já vai de vala. Então, a Lariete também desmaia. O quê? Da última vez que isso aconteceu, o que foi, gente? Isso mesmo, gravidez. Dessa vez é uma menina. Então se passam mais 5 anos. Uma empregada se aproxima correndo da Lariete, avisando que seu bebê está com febre. O Edwin e o Evan começam a se culpar, dizendo que deveriam ter prestado mais atenção na irmã. Mas Lariete diz que não é culpa deles. Então, uma empregada os leva para fora do quarto. Bom, basicamente, a bebê Stella já nasceu super frágil e nenhum tipo de poder divino ou magia funcionava nela. Nada conseguia curá-la. Então, quando ela tinha 5 anos, uma imensa quantidade de poder divino despertou dentro dela. E ela finalmente ficou mais forte, uma criança saudável. Só que então, a mana dela ficou distorcida, assim como a Lariete. Basicamente, ela tá com a mesma doença terminal que a mãe um dia teve. E não existe cura para ela. E isso deixa a Lariete e o Duque desolados, sem saber o que fazer para salvar a filha deles. Quando de repente eles escutam uma batida na janela. E de repente eis que surge o Doha. Lariete fica surpresa com a aparição dele. Então ele diz que foi Deus que o guiou até ali. Lariete então começa a implorar. Meu Deus, eu tento fazer uma narração assim um pouco mais séria para demonstrar uma atenção, mas não dá, minha dicção não permite. Lariete começa a implorar. Vou falar assim, cara, começa a implorar. Foi, galera. Ela começa a implorar pra ele salvar a menina, mas ele fala que ela não precisa nem implorar. Porque para o Doha, só a lembrança de que um dia ele esteve perto da Lariete foi o suficiente para ajudá-lo a se manter vivo durante 10 anos. Então ele vai ajudar a menina de qualquer forma. O Doha toca na testa da Stella e usando todo o seu poder divino, ele consegue curá-la. A menina acorda chamando pelos pais. O Duque e a Lariete correm para abraçá-la. Quando a Lariete se vira em busca do Doha, ele já se foi. Então ela se questiona se ele já superou tudo o que aconteceu. E se ele ainda se sente solitário ou se é feliz. Ela espera que ele seja feliz. Então nós vemos que não. Ele continua infeliz, continua sofrendo cada dia da vida dele. E se sentindo solitário. E o capítulo termina com ele pedindo para que alguém o salve. 2 anos se passaram e nós vemos o Doha. Ele ainda vive como um fugitivo, sempre tendo que se mudar de um lugar para o outro. Mas agora ele parece contente em estar nessa vila e já está se acostumando a viver ali. Quando ele estava chegando perto de casa, ele sente que alguém invadiu sua casa. E ele já fica triste, né? Porque ele não queria já ter que se mudar, porque ele estava gostando de ficar ali naquela vila. Então ele começa a se questionar quantos homens devem ter invadido sua casa. Mas de uma coisa ele tem certeza, ele vai vencer a todos. Só que na hora que ele abre a porta, ele toma um susto ao ver que quem invadiu sua casa foi nada mais, nada menos do que uma pequena garotinha de cabelos rosa, a filha da Lariete. Então dessa vez ele começa a pensar que talvez dessa vez ele não vai vencer.
Ela o cumprimenta, dizendo que foi até ali para agradecer pelo que ele fez por ela. Ela também conta como chegou até ali. Ela pediu que o seu irmão, o Edwin, criasse um portal mágico para ela, para que ela pudesse se encontrar com Doha. Então ela diz que já que a energia do Doha e a dela estão conectadas, ela conseguiu achá-lo com facilidade. Então ela corre para abraçá-lo, mas ele a segura e empurra. E diz pra ela que tem 3 coisas que ela precisa saber. Então ele diz que primeiro de tudo ela invadiu a propriedade dele. Segundamente ele quer saber se a mãe dela sabe que ela tá ali. E a terceira coisa é que ele era 4 anos mais velho que a mãe dela, então ela não deveria chamá-lo pelo nome. Então ela pergunta de que nome ela deveria chamá-lo então. Então ele diz que na verdade ela não deveria nem chamá-lo. Então ele diz que já ouviu claramente o obrigada dela e que ela já deveria ir pra casa e não contar para os pais sobre isso. Ela diz ok, abre o portal e se manda para casa. Mas ela vai embora dizendo que vão se ver novamente muito em breve. O que Doha não sabia é que seus dias de paz haviam acabado. Porque a garota, de sempre em sempre, quase todo dia estava indo visitá-lo. Então ele percebe que ele e a criança têm uma energia similar. O que é estranho, já que o poder divino, apesar de ser parecido, cada um tem o seu poder individual. Mas o poder da Stella e o dele parece que é o mesmo. Pelo que parece, vê se vocês conseguem entender essa explicação. O Doha curou a Lariete, logo o poder divino dele ficou dentro da Lariete. Quando a Lariete teve a Stella, passou esse poder divino do Doha para a Stella. Então a Stella e o Doha é como se eles fossem família. Então os pais biológicos da Stella seriam a Lariete e o Duque, mas no sentido da biologia, que não é biologia, né? No sentido divino, ela herdou os poderes do Doha, então é como se ele fosse o pai divino dela. É meio complicado de entender isso. Eu não sei se eu tô ficando maluca, mas pelo que eu entendi, é por isso que na hora que ela ficou doente, ele sentiu que ela tava doente e foi lá pra ajudar, porque eles estão conectados. Enfim, novamente a Stella, ela volta pra ver o Doha, só que dessa vez trazendo algumas sobremesas pra ele. Quando de repente eles escutam uma batida na porta bem forte. Os dois se assustam e o Doha no mesmo instante já pega a Stella para protegê-la. Ele está pronto para lutar com quem quer que esteja atrás daquela porta. E quem estava bravíssima atrás da porta é... Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Lariete. Ela fica surpresa ao ver que a filha está com o Doha. Então os dois sentam para tomar um chá e conversar, enquanto a Stella está desenhando. A Lariete conta para o Doha que passou anos procurando ele desde que ele desapareceu naquele dia depois de ter ajudado a Stella. Então a Stella sumiu sem dizer nenhuma palavra, então ela foi atrás da filha e acabou encontrando o Doha, mas ela não esperava encontrá-lo. Então o Doha já avisa que não foi ele que trouxe ela para ali. Ela diz que sabe disso e pede desculpa pela invasão da filha. E então ela muda de assunto perguntando como ele está. Ele responde que não tão ótimo. Lariete diz que realmente queria agradecê-lo muito, tanto por ter salvado a Stella há 2 anos atrás, como também por tê-la ajudado em várias coisas muitos anos atrás. O Doha não sente como se aqueles momentos tivessem sido há anos atrás, mas ele sabe que para Lariete tudo aquilo está no passado. Houve um tempo em que ele estava furioso por não ser o único que estava do lado dela. Ele queria machucar o Duque e tomar o seu lugar. E até mesmo quando ele fugia das pessoas do templo. Tudo o que ele queria era ir ao encontro da Lariete, para sentir nem que seja um pouquinho da compaixão dela. Ele queria receber nem que fosse umas migalhas do carinho da Lariete para que ele pudesse suportar a vida dele por mais tempo. Ele ficava sempre imaginando como teria sido o futuro se ele conhecesse a Lariete antes do Duque, ou se ele tivesse sido honesto com ela desde o início. Ele ficava pensando no que poderia fazer se caso conseguisse voltar no tempo para poder ficar com a Lariete. E então ele acabou aceitando que sua vida seria miserável para sempre. Mas então apareceu a Stella. Ela nasceu com o poder divino dele, e isso o fez ele se sentir como se tivesse uma nova família. Lariete fala que ouviu dizer que o templo está atrás dele por ele ter levado de arrasta o reverendo de Vir Alfaro. Então ele fala que isso não é uma surpresa para Lariete, já que ela sabe o quão ruim ele pode ser. Ela diz que sim, mas o que ela sempre viu nele foi uma boa pessoa, já que o Doha que ela conhece como um amigo continua sendo ele. Então ela pergunta como é para ele ficar ali naquele lugar, e ele diz que não é nada ruim. Então ela diz que realmente ali parece ser um lugar seguro e tranquilo. Ela continua dizendo que não entende por que a Stella continua procurando por ele. Então ela questiona se aqueles que têm poder divino, eles compartilham uma conexão especial. Então o Doha fica meio sem graça em falar,
Ele pensa que talvez não devesse falar, porque se um dia ele quiser se livrar dessa criança. Mas ao olhar para a Stella fazendo um desenho deles dois juntos, ele percebe que não, ele não pode deixá-la ir, porque ela é a família dele e ele precisa daquela família, mesmo que fosse falsa. Então ele conta para Lariete que ela tem o mesmo poder divino que ele. Então ele conta para Lariete o rolê da menina ter nascido com o resto de poder dele que estava dentro da Lariete. E é provavelmente por isso que ela se sente conectada ao Doha. O Doha diz que ela precisa aprender a controlar esse poder divino e que ele está certo de que a Lariete não pensa em mandá-la para o templo, porque magia e poder divino são duas coisas diferentes. E também, provavelmente, ele é o único que pode curá-la caso ela fique doente. Enfim, o Doha começa a suar porque ele tá tentando de todas as formas fazer Lariete entender que ela não pode separar a Stella dele. Lariete então diz que a Stella é realmente uma criança muito doce. Apesar de aprontar algumas vezes, ela ainda continua sendo, na maior parte do tempo, uma criança carinhosa e amável. Então a Stella se aproxima, chamando a mãe para mostrar o desenho que ela fez. Lariete diz que o desenho ficou maravilhoso. Em seguida, fala para o Doha que fará de tudo pelo futuro da Stella. Continuando, ela diz que ela vai fazer com que o templo não venha mais atrás do Doha. Então, ela pergunta para o Doha se ele aceita ser o padrinho da Stella. O Doha fica muito emocionado, porque finalmente ele não está mais sozinho. Ele vai ter alguém do lado dele que o entende completamente, porque a Stella tem o mesmo poder que ele. Um adendo que eu não citei no começo é que o Doha, ele como tem poder divino muito forte, ele vai viver por um longo tempo, mais que a expectativa de vida das pessoas normais. Então, mesmo que ele se encontrasse com alguém, ele nunca ia ter alguém que entendesse ele completamente, até porque essa pessoa ia chegar ao tempo dela, ia de arrasta e ele ia continuar vivo. Só que como a Stella tem o mesmo poder que ele, ela vai viver tanto tempo quanto o Doha vai viver. Mais até que o Doha, porque ela é mais jovem que ele ainda. Finalmente, os céus deu pra ele alguém que vai entendê-lo completamente, como é ser uma pessoa com tanto poder divino. E com a lágrima nos olhos, ele diz que só quer ser feliz. Então, sorrindo, a Stella diz que vai ajudá-lo com isso. Ela diz que vai dar muitos biscoitos pro Doha para ele se sentir feliz, porque doces fazem as pessoas felizes. A Lariete diz pra ela que ela só pode comer 5 biscoitos. Então ela chama o Doha pelo nome e reclama que a mãe só deixou ela comer 5 biscoitos, mas ela quer mais. Então o Doha, sorrindo, olha pra ela e fala pra ela não chamá-lo de Doha, e sim de padrinho. A Stella então pergunta o que é padrinho. Aí o Doha, esquece, só me chama de tio. Então ela diz, ok, tio Doha. Então o Doha finalmente entendeu o que é ser feliz. E assim eu achei que meu tempo estava acabando, chega ao final com a família toda reunida, inclusive o Doha. Agora sim o manhwa chegou completamente ao final. Acabou, gente! Então, pessoal, foi uma longa jornada até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e gostado dos vídeos. Eu sei que teve muitos comentários a respeito da segunda temporada não ter mostrado tantas imagens assim, mas é porque eu estava me adaptando ainda à forma de editar, até porque o objetivo dos vídeos é só trazer um resumo da obra e eu quero incentivar vocês a procurar essa obra para ler. Então é isso, deixa o gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Tem vários outros manhwas também aqui no canal que você pode procurar para assistir. Até a próxima, fui!